Qual é o maior filme da história do cinema brasileiro? Eu não sei se eu me arriscaria a responder essa pergunta, mas sem sombra de dúvidas, Vidas Secas, de 1963, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos e baseado na obra do Graciliano Ramos, estaria ali entre os filmes que competiriam por essa posição. Esse é o maior expoente, na minha opinião, do cinema novo, que ainda é o maior movimento cinematográfico de vanguarda da história do cinema brasileiro e também do nosso cinema formalista, e é um filme que 61 anos depois continua bastante relevante. Um casal de miseráveis, Átila Inório e Maria Ribeiro, viajam pelo agreste brasileiro com seus 2 filhos e sua cachorra em busca de trabalho e dignidade. Vidas Secas fala das vidas difíceis, sofridas, extremamente exploradas e miseráveis do Nordeste brasileiro em tempos de grande seca. Só para vocês terem uma ideia, esse filme se passa entre 41 e 42 e a maior seca da história do Nordeste foi justamente em 1942, mesmo que o livro do Graciliano Ramos tenha sido lançado em 38, há essa adaptação de tempo na adaptação do filme. E a chave pela qual o Nelson Pereira dos Santos filma a miséria, filma a tristeza, as agruras da vida dessa família é a chave da passividade e de uma indignação do filme, do cineasta, diante da inação, diante da incapacidade daqueles personagens de se revoltarem contra quem os explora e se revoltarem por sua condição subhumana. Essa é, na verdade, a grande filosofia, principalmente da primeira etapa do cinema novo, ali entre 1960 e 1963, 64, antes do golpe militar. Só para vocês terem uma ideia, quando a projeção começa, a primeira imagem é uma imagem do agreste, com sua paisagem árida, com aquele céu branco, com uma luz estourada que vai ser marca desse filme, e lá no centro do quadro você vê pontinhos pretos que são os personagens. Então, de um ponto de vista semiótico, antes mesmo da gente saber sobre o que vai ser aquele filme de um ponto de vista mais superficial da história, a gente já tem uma imagem bastante significativa de pessoas que são insignificantes, que são minúsculas e quase invisíveis, ou seja, incapazes, impotentes diante do quão dura é a sua vida, representada por aquele sertão árido, quente e inóspito. Como eu falei, a fotografia do filme vai ter essa marca de ser um preto e branco muito mais focado no branco, com uma luz bastante forte, bastante saturada para mostrar o quão árido e o quão castigante é aquele sol daquele sertão. E em muitos momentos durante o filme a gente vai ver um horizonte que está no meio do quadro e muitas vezes na parte de baixo do quadro e às vezes até inexistente. Muitas vezes a gente vai ver os personagens apenas com o céu branco atrás de pano de fundo, mostrando o quão esmagador é aquele sol, aquele céu, aquele calor, aquele sertão na vida dessas pessoas. É claro que não é só o sertão, e o sertão vai ser uma representação visual disso, porque ao longo do filme a gente vai acompanhar várias situações que mostram como aquelas pessoas são exploradas, como aquelas pessoas são desumanizadas, tanto que o sonho da mulher é ter uma cama de couro, né, para dormir como gente, como ela diz. O filme já começa com eles ali pegando o papagaio para matar para comer, porque eles não têm o que comer, comendo só farinha, e aí quando eles veem a baleia, que é a cachorrinha deles, trazendo um rato, ela fica feliz, avança em cima, pega o rato, porque é proteína que eles vão ter para comer. E esse filme vai ser basicamente também sobre escravidão moderna, porque em boa parte do filme a gente vê a relação desse cara com o seu patrão, ele trabalhando ali exaustivamente apenas por uma miséria, né, por algumas cabeças de boi, o patrão praticamente pagando o que der na telha, e se faltar dinheiro, ai dele se reclamar. E o filme vai discutir também, e é por isso que eu falo que ele é paradigmático da filosofia do cinema novo, as diversas maneiras pelas quais os personagens são roubados, seja por impostos, seja por trapaça mesmo do patrão, seja por outros meios, e todas as formas pelas quais, de acordo com a filosofia do movimento, e o filme mostra isso de uma maneira muito evidente, os personagens são alienados da sua própria condição. O único momento que eles têm para eles mesmos, para ter uma ocasião social, para se vestir um pouco melhor, é no domingo, quando eles fazem aquela longa caminhada para ir para a igreja. Tem várias conversas em que eles falam, por exemplo, que vai chover, e aí imediatamente a mulher já fala, né, se Deus quiser, e Nossa Senhora também. Tem uma cena muito significativa em que eles estão na igreja e ele, né, o homem tá ali com calor, tá ali incomodado, ele sai e vai pro bar beber, né, é muito legal, ele sai da igreja, vai direto pro bar, e o filme também tá olhando para essa condição, né, o que eles têm para escapar dessa realidade jamais vai tirá-los de lá, né, é uma alienação que não vai levá-los a lugar
nenhum, ou a igreja ou o bar, ou então a jogatina também, né? Tem um momento lá em que ele vai jogar, acaba perdendo dinheiro, acaba sendo trapaceado, e de forma geral, isso era um tema muito importante para a geração cinema novista também, né? Como essas alienações distraíam o povo trabalhador, o povo sofrido da sua realidade, né? E os impediam de se antenar para o tipo de revolta que eles precisavam ter para se livrarem dessa condição miserável, pobre e famélica. É claro que hoje, 61 anos depois, muita coisa já foi discutida, né, sobre o quão exterior era essa crítica, porque boa parte dos diretores cinema novistas eram do eixo Rio-São Paulo, até o Glauber Rocha, que era da Bahia, tinha ali no Rio o centro de amizades e de conexões dele com os outros cinema novistas, por exemplo. Ele acabou se mudando para o Rio de Janeiro mais tarde na carreira. E o Nelson Pereira dos Santos, mesmo que fosse um cineasta que já estivesse fazendo cinema antes, desde a década de 50, ele não era um cinema novista nativo, se é que dá pra gente chamar assim. Ele fez o filme que acabou sendo, como eu falei, mais representativo do que provavelmente qualquer outro, talvez ao lado de Deus e o Diabo na Terra do Sol e de Os Fuzis, desse movimento que era sim branco, masculino, de diretores das universidades que olhavam para o outro popular de uma forma muito crítica por sua passividade e por sua inação diante da sua situação de exploração e de miséria completa. O filme vai mostrar, inclusive, em vários momentos, a família, principalmente o casal principal, com um rosto apático, olhando para o nada, né? Como se eles estivessem anestesiados, e essas imagens são muito representativas desse discurso que o cinema novo estava fazendo em relação às camadas mais populares do Brasil, que, acreditem ou não, até os anos 50, até, por exemplo, 1955, com Rio 40 Graus, também do Nelson Pereira dos Santos, tinham ficado de fora do cinema brasileiro, que era um cinema muito mais escapista e que insistia, por algum motivo, em ignorar a gente preta, a gente pobre, o povão do Brasil, que agora chegava às telas com tudo nessas críticas sociais que o cinema novo estava fazendo, mesmo que essas críticas fossem feitas de fora para dentro, por homens brancos das universidades, né, homens intelectuais do eixo Rio-São Paulo, como eu falei anteriormente. E é engraçado que tem um diálogo muito interessante já no final do filme, em que tem um desentendimento entre o homem e a mulher, porque ele perdeu tudo no jogo, e ela joga isso na cara dele, né, fala, como assim, olha só, você trabalha para ganhar uma miséria e ainda gasta tudo na jogatina, e ele joga algo na cara dela, ele fala, quem é que trabalha aqui? A personagem não sabe responder, porque ela não tem consciência disso, que os dois trabalham, porque ele trabalha com o gado, ele trabalha para aqueles fazendeiros, mas na verdade ela trabalha em casa dia e noite, né? Ela trabalha exaustivamente também, mas a impressão que me dá é que o Nelson Pereira dos Santos, como esse autor desse discurso, sabe muito bem que a resposta para essa pergunta é que os dois trabalham, e isso vai ser muito interessante, porque a próxima fase do cinema brasileiro, logo depois o golpe militar, antes do cinema novo conseguir articular a sua sensação de derrota política, social dos seus ideais, vai ter uma fase ali do cinema novo entre 64 e 66 mais ou menos, em que alguns filmes do nosso cinema vão olhar não para o outro popular, mas para o outro mulher, e tentar compreender a situação da mulher brasileira na civilização contemporânea lá do século XX, mesmo que sendo de fora para dentro também, porque esses filmes, com exceção de A Entrevista da Helena Solberg, eram filmes feitos por homens falando da questão da mulher, como A Falecida e como O Padre e a Moça, por exemplo, mas isso é papo para um outro vídeo. E mesmo que ao assistir a Vidas Secas a gente olhe para um discurso que já está um pouco superado, a gente infelizmente conclui assistindo a esse filme que muita coisa avançou sim, mas muita coisa ainda não avançou o suficiente no nosso país, em que ainda existe uma multidão de miseráveis, e qualquer iniciativa para tentar amenizar a dor dessas pessoas vai ter uma imensa corja de detratores se levantando contra a possibilidade dessas pessoas encontrarem a dignidade que tanto buscam. Vou ter que dar um spoiler, então continue o vídeo por sua conta e risco, mas lá no final do filme, quando a Baleia, que é a cachorrinha da família, morre, o Nelson Pereira dos Santos filma aquele momento em que o cara tem que executar a cachorrinha, que já tá ali à beira da morte, como se fosse um grande duelo de western, como se fosse o clímax de um faroeste em que o mocinho vai duelar contra o bandido. Só que, na verdade, o que tá acontecendo é que ele tá tendo que executar uma das únicas fontes de afeto e de alegria que aquela família tem, ou seja, a vida é tão impiedosa com aquela família que eles não têm direito ao mínimo de afeto, ao mínimo
de esperança no seu dia a dia. Durante toda a década de 50 e a década de 60, vários filmes brasileiros foram feitos nesse cenário do agreste, emulando o gênero do faroeste americano, tanto que muita gente apelida esses filmes de agrestern, e então não é à toa que o Nelson Pereira, que conhecia obviamente o cinema brasileiro, utilizou esse elemento, né? Ele dá um close no rosto do homem e um plano e contraplano entre quem tá executando e quem tá sendo executado, no caso a cachorrinha, como se fosse realmente uma linguagem de faroeste naqueles duelos finais. É um fechamento trágico, é um fechamento cínico que pega muito do que já era triste no livro, mas que usa elementos cinematográficos para torná-los ainda mais épicos e também cruéis, por que não? Convencionou-se que dia 19 de junho é o dia do cinema brasileiro. E no dia 19 de junho desse ano, 2024, que é o ano que eu tô fazendo esse vídeo, a Netflix deu um presente para todos os seus usuários. Ela colocou vários filmaços brasileiros na sua plataforma no mesmo dia. E de verdade, praticamente todos os filmes brasileiros que foram pro catálogo da plataforma naquele dia são grandes filmes. Vidas Secas está entre eles, então você pode assistir ao filme no catálogo da Netflix. Se você assistiu a esse vídeo até o final, me diz o que você achou do filme, se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!